Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 119 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 4, política. Lembrando, módulo 1, introdução e fundamentos de filosofia. Módulo 2, epistemologia. Módulo 3, ética. Todas as aulas estão aqui gratuitas no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas que estão à venda lá no site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado a adquirir esse material, que vem junto com certificados de participação neste curso aqui que é gratuito. Bom, pessoal, é o seguinte, já aparece para você aí na tela o conteúdo da aula de hoje. Aula 119 é a esquerda criticando a esquerda. Vai vendo, é a esquerda criticando a esquerda, crítica ao bolchevismo ou crítica à social-democracia alemã, de Rosa Luxemburgo, ou Rosa Luxemburgo, 1871 a 1919, muito legal esse tema, muito legal mesmo. Conceito primeiro aí de crítica ao bolchevismo, né? É aquele conceito que a gente põe para já arrematar, assim, 90 e poucos por cento das questões de prova, se isso vier a cair. Um assunto de pouca incidência em concurso, mas como eu encontrei algumas questões, então eu fiz assim, questão de colocar aqui, né? Bom, vamos lá. Crítica ao bolchevismo, crítica à social-democracia alemã, foi um pensamento filosófico revolucionário, de base marxista, ou seja, a base dele é o Karl Marx, né? O pensamento é do Karl, a base do pensamento é lá do Marx e do Engels, tá? Que defendia a existência de uma democracia que fosse espontânea e desossificada por meio da formação, autonomia e esclarecimento das massas populares, a desburocratização política, as eleições gerais e as liberdades de opinião, reunião e imprensa. Então, esse conceito aí, essa introdução, essa oração, essa estrutura inicial, já, vamos dizer assim, é o cerne do pensamento, A ideia é dar voz às massas e não a um grupo diminuído, um grupo menor, mas dar voz às massas para que essas massas pudessem representar os seus direitos. É essa a parada. Beleza? Vamos em frente? Então, para a pensadora, aqui nós estamos falando de uma mulher, Rosa, né? Para a pensadora, a ditadura do proletariado, lembra a ditadura do proletariado do Karl Marx? Deveria partir de toda uma classe. Presta atenção aqui, ó. Não apenas de um grupo pequeno, não apenas de um grupo pequeno, ou seja, uma panelinha de dirigentes que se atém a representar os próprios direitos. Não seria essa panelinha, esse grupinho aí, né? Essa panelinha para representar os seus próprios direitos. Não, é a massa que deveria representar os seus próprios direitos. Isso implica que não há de se falar em socialismo se não houver democracia, pois a ideia do primeiro, ou seja, socialismo, corresponde exatamente à do segundo, que é a da democracia. A ideia, né? Acrescenta Aran e Martins, defendia a tese de espontaneidade das massas e criticava o partido único, cuja consequência é o governo ditatorial. É isso aí, um partido único, né? Sem essa representatividade das massas, né? Criticava o partido único, percebe? Porque um partido único sem a representação das massas não teríamos democracia, teríamos ditadura.
de uma minoria, né, ditatorial de uma minoria. Alertou para os perigos da burocracia, que poderia levar à supressão do quê? Da democracia. Também a série Reale acrescenta aqui pra gente a ditadura, essa ditadura, no caso a ditadura do proletariado, deve ser a ação da classe, olha aí, ó, e não de pequena minoria que dirige em nome da classe. Não a imposição de vontade de uma camarilha no poder. Camarilha tem o mesmo sentido de panelinha. É isso aí. Então, a questão aqui é o quê? Buscar o que o povo quer, o que a massa quer. É essa parada da crítica ao bolchevismo, o cerne, pelo menos o foco para a aula, tem muito mais coisa, tá? O tema aqui é de pesquisa muito longa, mas para uma aula para pré-vestibular, esse aqui acredito ser o suficiente. Valeu? Vamos em frente. Vamos aprofundar aí no tema. Movimentos da Revolução Russa. Vamos precisar ver alguns movimentos aí da Revolução Russa para entender como foi essa crítica da Luxemburgo para o bolchevismo. Então vamos lá, movimento da Revolução Russa. A fim de entender melhor a temática, achamos por bem analisar alguns braços político-partidários envolvidos na Revolução Russa, que foi um movimento de ideologia marxista. O que foi a Revolução Russa? Foi um movimento de ideologia marxista responsável pela destituição do regime monárquico, concentrado nas mãos desse imperador, desse czar Nicolau II. Também a Revolução Russa foi responsável pela ascensão, ou seja, subida ao poder do partido bolchevique, subida ao poder, e a formação de uma república socialista, a chamada posteriormente de União Soviética. Beleza? Tranquilo? As principais organizações que orbitavam direta ou indiretamente sobre essa revolução, qual revolução? A Revolução Russa de 1917, são os mencheviques, os sovietes, o bolchevismo, a Liga Spartacus. É aqui num dos movimentos, né, que a Rosa participou de pelo menos 3 movimentos políticos. Aqui foi o que eu destaco nessa aula, a Liga Spartacus, o trotskismo e o stalinismo, mais na frente o stalinismo. Bom, vamos então fazer uma breve análise de cada um para você entender como foi essa crítica, né? No final a Rosa acaba sendo executada, fuzilada, né, com mais alguns outros líderes, para que você entenda, né? E ela sendo de esquerda, né, criticando um partido, criticando um governo, criticando um sistema que era de esquerda. Então, para que você entenda aí a dinâmica da política no ponto de vista aqui filosófico, que lá na história o professor vai bater outros pontos com você, tá legal? Geopolítica também. Então, toda uma análise em cima dessa questão. Vamos em frente aí. Aí o primeiro aí que aparece para você, os mencheviques, foram os primeiros, né? Foram os primeiros ali a surgir. No russo, menchevique no russo significa minoria. Era o grupo com uma visão mais moderada. Os mencheviques tinham uma visão mais moderada, né? Eles não eram tão, vamos assim, eles não ojerizavam tanto, não repeliam tanto o capitalismo. Essa é a parada. Você aceita um café? Fundado em 1903, oriundo do Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR, de 1898. Foram liderados por esse cara aí, Martov. Lá, na história da filosofia, se Deus nos permitir chegar lá,
mais na frente, porque terminar todas as grandes ramos da filosofia, a gente coloca os nomes completos desses caras, tranquilo? Aqui o foco é o raciocínio envolvido na política. Então o líder aí dos mencheviques, né, era o Martov, que mesmo em menor número ofereciam oposição aí ao bolchevismo. Eles propunham, os mencheviques, propunham a implantação do socialismo por meio de um processo natural e gradual. Então percebe a moderação? Eram moderados, era gradualmente, ia implantando o socialismo, mas respeitando ali também, em primeira mão, o capitalismo. Então eles viram algo de bom no capitalismo e, né, vamos implantar o socialismo, beleza, mas pô, devagar, não é uma coisa muito, né, muito assim brusca, violenta. Então os mencheviques tinham essa característica. Também outra facção, outro movimento, é esses aí, os sovietes, sabe, tô brincando, os sovietes vem do russo soviete significa conselho ali no sentido de reunião, de grupo, de agrupamento, de colégio, tá legal? Era um grupo formado em 1905 por colegiados, olha lá, ó. Colegiados na forma de organizados assim, uma espécie de hierarquiazinha, piramidais, de pessoas do povo, ou seja, camponeses, operários, aldeões, soldados, que se reuniam para debater e decidir sobre as condições de vida e de trabalho. Anunciavam a unidade política entre democracia e socialismo. Para eles, ó, por isso que a Rosa gostou deles, porque democracia e socialismo assim, andavam juntos, tá? Andavam juntos, num formato republicano, de conselho de trabalhadores, veja, um conselho de trabalhadores, um grupo, formato republicano, né? Onde a res pública, onde o povo pudesse ali, né? O público pudesse falar, o coletivo pudesse falar, a maioria pudesse falar. Desse modo opunham-se também, então, dessa forma eles também, né, tinham uma ideologia oposta ao bolchevismo. Vamos em frente. Aí agora o bolchevismo. No russo, bolchevique significa maioria. Então tá lá. Era um grupo revolucionário, socialista, militarizado, repressor, radical e violento, que apoiava o Lenin. Fundado em 1917, eles foram originados dos mencheviques, daquele partido também que pertencia lá ao menchevique, né? Os mencheviques. Eles opunham por meio da revolta armada, veja, eles propuseram, né? Propuseram, beleza, por meio da revolta armada, a ditadura do proletariado. A mesma ditadura do proletariado, só que envolvia aqui o negócio belicista no bolchevismo. Percebe? A militarização, a parada era armada, usava violência, tá, pessoal? É isso aí. Então, o governo dos trabalhadores, mas com separação, olha, ó, entre democracia e socialismo. Aqui que começa o negócio, né? Então, democracia e socialismo estavam o quê? Separados. Diferente dos sovietes, porque nos sovietes havia o quê? Olha lá, a democracia e o socialismo tinham uma unidade política entre os dois, entre democracia e socialismo, tá? Então vamos em frente aqui, ó. Aqui voltando no bolchevismo, além da limitação de algumas liberdades das massas populares. Então essa é a pegada do bolchevismo de Lenin. Joia? Vamos em frente. Liga Spartacus, ou Spartacus Ban, que é
né, uma liga onde a Rosa, um dos movimentos onde a Rosa se prendeu mais ali, trabalhou mais. Vamos em frente. No grego, Spartacus significa escravo. Aqui percebe que já popularizou mais ainda. Saiu do nível trabalhador com a ideia aí, né, a referência, a nomenclatura, não que seja um movimento de escravos, não. É só a palavra se refere, mas é para ver aonde se queria chegar, né? Era um grupo também de influência também marxista, ou seja, tudo aqui de esquerda. E afinidade com os sovietes, que contava com a participação de Luxemburgo, ou seja, da Rosa. Esse movimento é desdobramento inicial do Partido Social Democrata da Alemanha, o SPD, Partido Social Democrata da Alemanha. Então, a Liga Spartacus, tá, da Rosa, se desdobra desse partido aí. É uma cisão nesse partido, tá? Do Partido Social Democrata da Alemanha. Mais um café. O Partido Social Democrata da Alemanha de 1869. A Liga Spartacus, né? A Liga Spartacus é reconhecida em 1918 já como um partido, que é o Partido Comunista da Alemanha, o KPD. Bom, então com essas divisões aí de partido, você acaba, né, isso é política, né? Acaba um movimento não agradando mais o outro. É essa a ideia. Que dentro da política, no mundo em si, as considerações são egoístas, né? Egoístas. Então, muito comum acontecer um partido, pessoas de um partido, matar os outros que têm uma ideologia, um pensamento diferente. Isso ao longo da construção política histórica global, no mundo inteiro. O cara de um partido contrário ao outro, para aniquilar e apagar a história daquele outro e tirar aquele outro de circulação, vai lá e elimina. Daí você começa a entender. Bom, mais para frente a gente vai ter mais considerações sobre isso. Vamos lá. Ele também tecia, ou seja, a Liga Spartacus, esse movimento, né, esse grupo, também tecia críticas ao bolchevismo de Lenin, enxergando-o como uma política de caráter autoritária, centralizadora, que não tinha essa ideia da massa, né? E que subestimava a espontaneidade. É isso aí, subestimava, numa questão de prova, você vai levar isso aí. A principal crítica da Liga Spartacus ao bolchevismo foi isso. Foi a subestimação que o bolchevismo fazia da espontaneidade, ou seja, desse movimento das massas. Portanto, concebia uma democracia com efetiva participação, efetiva participação das massas, não se restringindo a uma camarilha, um pequeno grupo burocrático, olha aí, pequeno grupo burocrático de dirigentes. Em outra literatura, ou até na própria Rosa, lá você encontra com representantes, isto é, uma liderança de minoria isolada das necessidades do movimento operário. Tranquilo? Ficou bom aí o conceito, né? Você acha poucos livros falando sobre essas coisas, cara. Você tem que juntar muita coisa, muito livro, questões de prova e artigo para tentar ali tirar um conceito. Trotskismo. Trotskismo é, etimologicamente, a expressão faz referência ao seu iniciador, que é um cara chamado Leon Trotsky. Esse cara aqui, tá? Esse trotskismo foi fundado em 1927, após o rompimento com o Partido Comunista da União Soviética, o PCUS. Então rompeu com o PCUS, nasceu ali o trotskismo. O Trotsky, pessoal, é muito importante. A participação dele é muito importante na história da reconstrução da Rússia no futuro, tá? Agora a União Soviética, né?
Veja, é muito importante, porque ele era um opositor, um cara que disputava diretamente nas eleições ali para concorrer, né, à liderança. Então, mas suas primeiras formulações são de 1905, então quer dizer, é um negócio antigo. O Lenin e depois o Stalin, que, né, a disputa ali no posterior, depois, né, foi o Trotsky e o Stalin para governar. Você vai ver o que o Stalin fazia, a técnica do Stalin de manipulação. Você vai ver o que ele fazia para tentar apagar aí o Trotsky, né? Lenin tentou apagar o seu legado da história por considerado um traidor. Então aqui já começa, né? O Lenin tentou aí apagar o seu legado da história por considerá-lo um cara que dividiu aí, né, as ideias. E tudo aqui de esquerda, tá? Todo mundo de esquerda. E esse movimento defendia a difusão, ou seja, expansão, o trotskismo, tá? Difusão, a expansão do socialismo por meio de uma revolução permanente. Uma revolução que fosse permanente. Se caísse numa prova, a revolução permanente é o trotskismo. E a nível mundial. A nível mundial. Então, uma revolução que fosse permanente e também a nível mundial. Essa divergência, depois o Stalin, aqui a gente fala, ó, o que posteriormente foi rejeitado pelo Stalin, que queria se concentrar, queria fazer essa revolução só dentro do próprio, só no mesmo país, ou seja, dentro do país. Não queria, de alguma forma, por uma estratégia qualquer, expandir. O Trotsky queria levar para o mundo e o socialismo, né, esse tipo de socialismo, e o Stalin já queria manter, né, aquilo dentro do próprio país. Essa é a principal divergência que a gente vê nos livros de um para o outro. Bom, agora o stalinismo, depois, né, etimologicamente faz também referência ao Stalin, né, o Joseph Stalin, que é o seu fundador. Fundado em 1924, vindo de dentro do Partido Comunista da União Soviética, também o PCUs, utilizando a manipulação e opressão, difundia a ideia da existência de um partido único e onipotente. Olha só, caracterizável por ser um movimento de esquerda, nacionalista, totalitário, que promovia o culto à personalidade, aquela coisa de, né, do indivíduo ser adorado, percebe? E defendia a revolução socialista apenas num só país. Esse é o principal dado que você deve levar, pelo menos aqui de filosofia, e também para responder algumas questões de história, que a gente viu lá na coletânea de questões, né? Esse dado aqui é bem importante. A revolução ali do stalinismo era dentro do próprio objetivo, era dentro do próprio país. Valeu? Alguns textos aqui, depois vou colocar umas imagens bem interessantes da época lá, né? Um texto, um fragmento de texto, uns recortes, que eu trouxe aqui do livro A Revolução Russa, da Rosa Luxemburgo. Vamos lá. Sem eleições gerais, olha, ó, eleições gerais, sem liberdade ilimitada de imprensa e reunião, sem livre debate de opiniões, a vida se resume em qualquer instituição pública. Torna-se uma vida aparente em que só a burocracia subsiste como um único elemento ativo. A vida pública adormece progressivamente, mas a ditadura da classe, ou seja, do proletariado, olha lá, não a de um partido, ou de um grupo, ditadura da classe. Isso significa que ela se exerce por mais amplo espaço, parece a ágora, né? Lá dos gregos, isso, cara. Mais amplo espaço público, com a participação sem entraves, a mais ativa possível das massas populares, numa democracia sem limites. Muito interessante aí a reivindicação
da Rosa Luxemburg, né? Vamos aí, trouxe alguns recortes. Jogo dos 7 erros. Jogo dos 7 erros para você, sabe? Técnica de manipulação de Trotsky por Stalin. Então Stalin, aqui em cima você vê o Stalin, perdão, aqui em cima você vê a figura do Lenin, e aqui embaixo esse senhor aqui de bigodinho, aqui ó, que eu estou riscando de azul, é o Trotsky, tá legal? Então, olha só o Stalin manipulando a imagem do Trotsky, tá? Que para ele não poderia, o Trotsky não poderia aparecer junto do Lenin, para que justamente o quê? Das fotos, do percurso, da trajetória, do legado, o legado do Trotsky fosse apagado de alguma forma. É uma técnica, até hoje na política é usado isso, né, pessoal? O indivíduo tenta, de alguma forma, quem assume o poder, pelo menos aqui no Brasil, né? Quem assume o poder utiliza técnicas, né, de várias técnicas políticas para que o passado do outro, o legado do outro fique manchado, apagado, fique destruído, enfim. Acho que na política no geral, no mundo, né, utiliza essa manipulação. Joia, se cair essa imagem ou algo parecido com isso aí na prova, colocando a imagem do Trotsky e tirando, você sabe que foi essa técnica aí de manipulação para apagar o principal opositor aí do Stalin, não colocando ele junto com o Lenin. Joia? Bom, aqui dá para ver aí que o movimento, com essas imagens que não vão lá para a apostila, não vão para a apostila essas imagens, tá? Essas imagens, elas, por outro motivo também, porque é vendida essa imagem também, né? E aqui eu vou colocar só na aula gratuita aqui, tá? É o seguinte, dá para ver que o movimento Spartacus não é muito, né? Não, a galera lá não estava muito afim também de só conversar não, né? O cara ali já pegando a espada, dá para ver que é um popular, enfrentando ali um burocrata, né? Enfim, um general, alguma coisa do tipo, enfim, uns cartolas ali. Então dá para entender que o negócio aqui não está muito no campo da conversa, né? O Brasil já viveu isso? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você, né? Você acha que o Brasil já viveu, de alguma forma, um período onde a esquerda se mostrou violenta, ou a direita violenta? Me fala isso aí nos comentários, escreve aí. Sem dar muito nome aos bois também, né? Mas fala aí se a esquerda já foi violenta, se a direita já foi violenta, se alguém aqui no Brasil já viveu essa fase de pegar em armas. Como é que está a política hoje no Brasil aqui? Será que tem alguma semelhança aí com essa questão aí da Liga Spartacus e tal? Me fala aí, conta aí nos comentários, né? Será que tem alguma semelhança com isso aqui, hoje com as fake news e tal, com as ideologias, né? Os movimentos diversos, de ativismos diversos? Será que tem alguma coisa a ver? Conta aí nos comentários. Se você sentir vontade, pode participar da aula tranquilamente, sem xingar ninguém, sem ofender ninguém, sem bagunçar aqui com a aula, tá? Bom, vamos lá. A questão aí que caiu, essa questão, com base em todas as informações que você ouviu, faça essa questão de concurso que caiu aí para o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Essa questão aí. Tinha algumas questões de Rosa Luxemburgo na internet, eu gostei dessa aí. Rosa Luxemburgo, 1870 a 1919, teve importante participação nos debates teóricos e práticos da Revolução Russa, sobretudo com suas considerações sobre o bolchevismo. Em prova você encontra assim com letra minúscula mesmo, é normal, tá, gente? Em sua abordagem crítica ao bolchevismo, a filósofa defendia E aí? Marca que letra? Tenho certeza que tu acertou, tá bem lá no começo, né? Tá bem lá no início, essa observação e esse estudo, né? Ela defendia uma democracia
Ela defendia a democracia, as eleições gerais, a liberdade de opinião, reunião e de imprensa. Bem resumidinho aqui, né? Mas é a letra B de bola, né? As outras estão todas falsas. Todas falsas, nada a ver. Gente, então, aqui no momento, eu tenho uma novidade, um curso, já vou mostrar para você. Aqui que eu vou pedir no momento que você curta esse vídeo. Se já curtiu uma vez, não precisa curtir. Compartilha para o colega que está estudando. É um conteúdo bom, excelente, cara, esse conteúdo. Compartilha para aquele colega que está estudando. Para ele o quê? Se terá. Só ajudar até um pouco história, né? A aula de hoje. Vai ajudar até em história. Valeu? Se quiser contribuir com o Pix, profleonardobragaflores@gmail.com, e se inscreve no nosso canal. Já pedi para comentar aí embaixo. Tem uma novidade agora no curso que eu lancei, ó. Esse aqui. Eu lancei a terceira e última rodada, a rodada 3 de simulados de filosofia, rodada 1, rodada 2, rodada 3. Essa rodada 3 tem uma coisa bem interessante que é, veja, adquira as outras também, tá? Vai crescendo aí, porque a rodada 3 eu faço um consolidado, um compilado, tá? A rodada 3 é um compilado em que sentido? Eu pego as máximas, que são frases que aparecem em provas, aquelas frases que os filósofos dizem, as máximas, né? E ali a gente trabalhou em cima dessas máximas. Você é o nosso convidado a adquirir esse material, beleza? Aqui as apostilas de filosofia que eu falei no começo, apostila 1, introdução e fundamentos, essa amarela aqui, a azul, epistemologia, e a vermelha, ética. Olha, você é o nosso convidado aqui de questões. Nós estamos até 700, você compra de 700, já está comprando as outras, não precisa levar todas, você leva só essa aqui. Já estamos montando uma maior ainda. Aqui os cursos de grandes questões, perdão, aqui são vários mini cursos para concurso, matemática, Estatuto da Criança e Adolescente, conhecimentos pedagógicos, e também mini curso de educação na Constituição, caveirão da polícia, que são, ali as matérias são constitucional, administrativo, penal, processo penal e leis. Você é o nosso convidado também. Aqui os cursos de grandes questões da filosofia, eu trabalhei com felicidade, amor e paixão, bem e o mal e intuição. Esses cursos aqui estão em aberto, é uma plataforma que a gente faz ali de discussão, de debate, tá? Os alunos não debatem embaixo, mas o grupo de estudo aqui está meio... Eu vou ter que reativar, porque apagou aqui no meu celular, o meu celular bugou e apagou o grupo de estudos, esse aqui, ó. Vou reativar esse grupo aqui novamente, de WhatsApp, esse aqui, ó, esse. Bom, mas aqui, essa plataforma é para a gente estudar esses assuntos, que são os assuntos que acompanham a filosofia ao longo dos séculos, né? As grandes questões aí da filosofia. Você está nesse curso aqui, ó. Você está nesse curso aqui, tá? Você está nesse curso aqui, e você é o nosso convidado a adquirir esse material aí de filosofia, essas apostilas aí estão te aguardando lá. Gente, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço demais a tua presença aqui, cara. Essa foi a aula 119, eu quase chamei de 120, já estou preparando a 120, já está bem gatilhada já. E eu acabei confundindo 119 com 120. Pensei que já tinha 120. Nossa, mãe. Enfim, essa foi a aula 119. Crítica ao bolchevismo, de Rosa Luxemburgo. Te aguardo no próximo encontro, se Deus assim nos permitir, cara. E é isso aí. Um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau.